Contabilidade na TV, apoio educacional, SCI Sistemas Contábeis, IMG com Técnica, Consultoria e Contabilidade. Primeiro, gente, a manutenção de contrato escrito de prestação de serviços é obrigação do contador. A resolução que gera a regulamentação geral dos conselhos aponta, em dado momento, em seu artigo 24, inciso 14, tá, que deixar de apresentar prova de contratação dos serviços profissionais quando exigido pelo CRC, a fim de comprovar os limites e a extensão da responsabilidade técnica, é uma falta. Tá? Além dessa perspectiva, o Código de Ética determina que o profissional da contabilidade deve fixar previamente o valor dos serviços por contrato escrito e aventa já a questão da transferência. O profissional de contabilidade poderá transferir o contrato de serviços a seu cargo a outro profissional com a anuência do cliente, sempre por escrito. Tenhamos sempre em mente, todo mundo aqui, em algum sentido, lida com papel diuturnamente, certo? Não é o contrato justamente aquele papel de que a gente vai abrir mão. Se não porque quer, porque há uma imposição regulamentar. E isso é uma noção que vocês têm que ter fundamentalmente. Tá? A relação do profissional com os clientes exige uma definição clara dos objetivos, dos limites, da forma como ela vai se dar. Por quê? Gente, quando eu firmo um contrato, em primeiro lugar, eu estou definindo o quê? Eu estou definindo o limite da responsabilidade que eu assumo. De um lado, eu tenho um cliente que pretende o quê? Que pretende a realização, a prestação de um serviço. Do outro, eu tenho um profissional que precisa compreender exatamente que tipo de serviço tem que prestar. Se isso soa abstrato, com certeza fica um pouquinho mais concreto no teu dia a dia quando, eventualmente, o teu contratante acredita que você é obrigado a dar conselhos das mais variadas espécies, tá? E que é a responsabilidade do contador tomar decisões que são claramente de gestão de negócio. O contador acaba, às vezes até por não estabelecer adequadamente o limite da sua responsabilidade contratual, se tornando um faz-tudo. E é uma cautela que precisa ser tomada. Por quê? Porque se eu contrato genericamente, tá? Se eu contrato genericamente, a percepção das pessoas é que o contador tem que fazer absolutamente tudo, responder absolutamente tudo, seja lá de que esfera. O contador é o consultor tributário, o contador é o consultor trabalhista e, não raramente, ele não é remunerado efetivamente para prestar consultoria. Se é remunerado, ok, que preste. Se não é remunerado, tá? Se não é adequadamente remunerado, não tem por que prestar serviços que não contratou. Porém, nunca percamos de vista o seguinte: o contrato também não pode ser um óbice à afirmação de clientela. Por quê? É muito fácil eu chegar aqui e dizer para vocês, olha, façam um contrato de prestação de serviços, imponham, exijam a assinatura de um contrato devidamente posicionado, tá? Devidamente esclarecido, que vos proteja de absolutamente todos os males, amém. Na teoria é lindo. Na prática, isso pode acabar complicando, comprometendo o que vocês têm de mais importante, no fim das contas, que é ter clientela. Certo? Mas, se por acaso vocês são daqueles que desde há muito tempo trabalham com contratos um pouco mais singelos, que desde há muito tempo talvez até nem mantenham contratação estabelecida com os clientes, tenham em vista o seguinte: vocês têm no próprio conselho um aliado muito interessante para fazer com que o cliente assuma uma obrigação escrita contigo. Em que sentido? Ora, como eu falei agora há pouco para vocês, o contrato é tanto um direito, uma faculdade, uma possibilidade para o contabilista, afinal de contas, é uma ferramenta muito positiva para ele, como é um dever. Se vocês se sentem desconfortáveis, tá, de por si só exigir a contratação, não se esquivem da ideia de dizer assim, foi o conselho que mandou. Né? Depois o pessoal te liga para reclamar. Tá? Mas o ponto é exatamente esse, gente. Uma das vantagens de você ter um conselho atuante é pensar assim, o conselho é alguém para quem eu posso transferir a culpa. Tá? Não sou eu que quero o contrato, não sou eu que espero a formalização. É o conselho que quer que eu contrate. É lógico, gente. É lógico. O contrato, repito, é muito mais importante para vocês do que para o conselho. Tá? Mas, se por acaso vocês acreditarem que o cliente pode achar algum contratempo na assinatura, tá?
Não se esquivem de apresentar as resoluções e dizer assim, ó, eu tenho que ter um contrato contigo que diz A, B, C, D, E. Eu sei, e talvez aqui em Curitiba isso não seja tão premente, mas no interior é muito evidente, que algumas pessoas têm um certo problema com a palavra escrita. Tá? Alguém te diz um caminhão de coisas, na frente de meia dúzia de testemunhas, confirma, afirma e reafirma. Invoca a velha figura do fio do bigode, tá? Mas se você colocar tudo aquilo por escrito, a chance da pessoa pensar 10 vezes antes de assinar é muito grande. O contrato acaba enfrentando essa situação. Aliás, há mesmo quem diga que, de alguma maneira, firmar contrato tem um quê de ofensivo. Né? Repito, aqui não deve ser tão presente, fora daqui com certeza é. Por quê? Por que tem que pôr por escrito? Você não confia em mim? Tá? Entendam, para esse tipo de situação, não há solução melhor do que destacar que é uma exigência regulamentar do Conselho Regional de Contabilidade ou de cada um dos conselhos regionais de contabilidade e que, se vocês forem visitados, certamente a ausência de contratos vai gerar algum tipo de responsabilidade. Aí sim, o cliente te presta não só não só faz alguma coisa que te favorece, como o faz te ajudando para evitar que você tome uma punição eventualmente. Se mesmo assim ele não pretender assinar, provavelmente esse é o potencial cliente que daqui a bem pouco tempo vai parar de pagar teus honorários. Né? Aliás, maldade dizer, mas o fato é que o primeiro profissional que o empresário para de pagar quando começa a desandar é o contador. E o contador que não tem um contrato bem estabelecido vai se ver naquela incômoda condição de não saber exatamente o que fazer quando para de receber honorários. Isso enseja uma situação que com certeza pertence ao cotidiano de vocês, ou pelo menos pertence ao cotidiano de vários escritórios que eu conheço. Qual situação? Você continua prestando os seus serviços indefinidamente porque não sabe exatamente o que fazer. Ou porque tem receio de responsabilidade, porque tem um caminhão de obrigações acessórias e você acha que elas podem acabar, se porventura descumpridas, porque você parou de prestar serviços a quem não te paga, observe, caindo no teu colo. Tá? Então, dentre outras tantas coisas, um contrato te ajuda também a lidar com essa situação. Ou, na pior das hipóteses, te dá pelo menos um título para depois você conseguir cobrar adequadamente esse débito. Tá? E, vá lá, te dá soluções para situações muito cotidianas, como, por exemplo, o que fazer com aquele monte de papel que fica no teu arquivo. Né? Você reza toda noite para o teu telhado não ter goteira, porque se, porventura, aqueles arquivos de cliente acabarem, de alguma maneira, danificados, mesmo que ele não tenha te pagado por 20 anos não, né, gente? Vá lá, 5. Mas a responsabilidade sempre parece sua. Tá? Aliás, o contrato nos ajuda a superar esse aspecto psicológico também. Porque, culturalmente, há uma tendência muito forte do profissional contábil a ser tolerante com inadimplência. Tá? E numa realidade em que vocês enfrentam uma certa concorrência interna de profissionais que ainda não perceberam o valor da própria atividade que desempenham e se submetem a prestar serviços contábeis por valores muitas vezes vis, tá? Não é incomum, e eu vi milhões de vezes reclamações do tipo, pelo amor de Deus, ele parou de fazer contabilidade comigo e está fazendo com um cara que acabou de se formar e cobra lá R$200, R$100, R$150. Tá? Numa situação como essa, é a hora de vocês se cercarem e se reafirmarem enquanto profissionais, inclusive superando essas questões culturais, tá? Que fazem com que vocês, muitas vezes, se sintam obrigados a trabalhar sem receber. Você vai ao médico e paga a consulta na frente. Você procura teu advogado e provavelmente ele vai te cobrar antes de falar com você. Tá? Mas por alguma razão que é evidentemente cultural, o contador acaba se sentindo obrigado a continuar trabalhando e, vá lá, é hora de tentar, pelo menos, começar a superar essa situação. E uma das melhores ferramentas para isso é a formatação de um contrato adequado.